Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre como ouvir a voz de Deus. E eu vou te dar 6 maneiras de como ouvir a voz de Deus. Ou 6 maneiras de como Deus fala com você. Talvez você esteja perguntando, mas pastor, dá para ouvir a voz de Deus? Claro que dá. Você sabia que quando aceitamos o Senhor Jesus, Deus nos torna seus filhos? E quem é o filho que não ouve a voz do Pai natural da terra? Imagine o nosso Deus Todo-Poderoso, nós ouvindo a voz celestial de Deus. Antes de eu dar essas 6 maneiras de ouvir a voz de Deus, eu vou ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Salmos. Salmos capítulo 29, versos 3, 4 e 5, que diz assim: A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Verso 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Verso 5. A voz do Senhor quebra cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. É muito bom ouvir a voz de Deus. O primeiro sinal, a primeira maneira de ouvir a voz de Deus é através da palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, quando você está lendo com o coração aberto, com a mente limpa, e quando você está focado no que você está lendo, Deus começa a falar no teu coração. Deus começa a dizer para você o que você precisa, o que Deus vai fazer na tua vida, ou qual decisão que você deva tomar. É impressionante. Através da palavra de Deus, Deus ele fala muito conosco. Através da palavra de Deus, nós ouvimos a voz de Deus. Você sabia que se você estiver em algum ambiente, aí vem um pregador ou uma pregadora, e ele ou ela abre a Bíblia e começa a pregar. De repente, aquela palavra começa a falar com você, no que você está precisando, ou no que você está passando, ou começa a falar com você sobre o que você vai receber. É Deus falando com você. É você ouvindo a voz de Deus. É impressionante. A segunda maneira de Deus falar com você é através da oração e do jejum. Quer ouvir a voz de Deus? Ore, jejue. E a coisa mais forte que tem é você orar em jejum. É impressionante. Faça esse teste qualquer dia. Ore em jejum. É muito forte. Através da oração e do jejum, Deus, ele fala com você. Você ouve a voz de Deus. Você ouve a voz de Deus ou nos teus ouvidos, ou você ouve a voz de Deus dentro da tua mente. E você sabe que é Deus. Por quê? A voz de Deus, ele sobrepõe ao teu pensamento. Não é o teu pensamento falando, é a voz de Deus falando
na tua mente. É impressionante. Ouvir a voz de Deus na mente ou nos ouvidos é muito forte. Você não esquece de jeito nenhum. E você se fortalece, você começa a ter mais fé, você começa a ter mais ânimo. Quando você ouve a voz de Deus, você pode estar passando pela tribulação que for. Você vai se sentir confortável e vai continuar lutando, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às tempestades. Você vai continuar lutando, sabendo que uma hora você vai receber a tua vitória. Então, a segunda maneira de ouvir Deus, ore e jejue, que você vai ouvir Deus. A terceira maneira de você ouvir Deus, ou a terceira maneira de que Deus fala, ou a maneira de Deus falar com você, antes de eu dar essa terceira maneira, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de dar um joinha, dê um like aí, porque através desse joinha, desse like, esse vídeo vai chegar até outras centenas, milhares, até milhões de pessoas. Bom, vamos lá? A terceira maneira de Deus falar com você, ou a terceira maneira de você ouvir a voz de Deus, são através dos sonhos. São através dos sonhos. A terceira maneira é através dos sonhos. Sabia que Deus ele fala muito conosco através dos sonhos? Deus ele revela o que vai acontecer. Se tiver alguma falsidade, Deus te avisa que tem alguém falso. Se tiver lutas espirituais, Deus avisa você. Deus ele fala através dos sonhos de uma maneira muito tremenda e profunda. Se você tem tido sonhos, procure ter a interpretação dos sonhos. Procure ver o que os teus sonhos significam, porque é Deus falando com você. É impressionante. A quarta maneira de Deus falar com você, ou a quarta maneira de você ouvir a voz de Deus, é através de pessoas que são usadas ou usados nas mãos de Deus. Deus ele usa pessoas através das profecias para falar com você. Você ouve a voz de Deus através das profecias. Você ouve a voz de Deus através das revelações, das visões que Deus passou para alguém entregar para você. Essa é a quarta maneira de você ouvir a voz de Deus através de outras pessoas que são cristãos ou cristãs que Deus usa para falar com você. A quinta maneira de Deus falar com você, a quinta maneira de você ouvir a voz de Deus é através da inspiração divina. Você já ouviu aquelas palavras ou aquelas frases dizendo sobre o sexto sentido ou sétimo sentido? É inspiração divina. É Deus inspirando você, tocando você para fazer algo, para falar algo. Ou Deus inspira você sobre algo que vai acontecer. Então, o meio da inspiração divina é o meio que Deus usa, é a maneira de que Deus usa para você ouvir a voz de Deus. Então, preste atenção nas inspirações que vêm sobre você para fazer algo, para tomar alguma decisão, ou para você agir de alguma maneira. Você sabia que é Deus falando com você? Sim. Então preste atenção nas inspirações divinas, que você vai ouvir a voz de Deus. Através da inspiração divina, você
vai entender a voz de Deus e o que Deus está falando com você. É impressionante. Então, a quinta maneira de você ouvir a voz de Deus é através das inspirações divinas. O que é inspiração divina? Você sente algo que... Você sente algo que falou, puxa vida, eu tenho que ir por essa rua. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que falar isso para alguém. Ou você sente uma inspiração divina, você fala, puxa vida, eu vou receber uma grande bênção. É você ouvindo a voz de Deus. E a sexta maneira de você ouvir a voz de Deus, a sexta e última maneira de você ouvir a voz de Deus, é através do Espírito Santo. É através das manifestações do Espírito Santo. Através de falar em línguas, através dos dons do Espírito Santo, através de você parar um pouco e começar a meditar em Deus, pensar nas coisas do céu, pensar sobre o reino de Deus, pensar sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. A sexta maneira de ouvir Deus é através do Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele te conduz a você orar. Se você está sentindo uma vontade de orar e uma vontade de jejuar, uma vontade de fazer algo na obra de Deus, é o Espírito Santo dizendo para você, preste atenção no que Deus quer que você faça. Então, a sexta maneira de você ouvir Deus é através do Espírito Santo te impulsionando, te dando vontade de você fazer algo bom das coisas de Deus. Então, tá aí as 6 maneiras de ouvir Deus. Tem outras maneiras, várias maneiras, é claro, mas eu citei só 6 maneiras de ouvir Deus. Busque a Deus. Ore, clame mais, tenha uma vida no altar de Deus, coloque a tua vida no altar, tire tristezas, angústias, mágoas, decepções, se entregue totalmente para Deus, se entregue totalmente de corpo, alma e de espírito, e você vai começar a ouvir a voz de Deus de várias maneiras. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Que você venha procurar ter mais intimidade com Deus, conhecer mais a Deus, ter mais comunhão com Deus, se afastando do pecado, se afastando de tudo que não agrada a Deus. E você vai ter mais comunhão com Deus. E você vai ouvir por várias vezes, por toda a tua vida, a voz de Deus. Que Deus abençoe. Se inscreva nesse canal.